Fala galera, estou fazendo essa gravação devido a algumas polêmicas passadas envolvendo o mundo do skate e que eu percebo que está prejudicando muito de nós skatistas. Alguns influenciadores online estão espalhando boatos sobre um dos produtos mais famosos do Brasil quando falamos de skate, os rolamentos Headbones. Porém, até onde é verdade o que estão falando? Infelizmente, estou observando uma quantidade assustadora de pessoas levando o que esses caras falam como suas próprias verdades, sem se questionar e sem pensar sozinho. E por esse motivo, nós reunimos questionamentos com o intuito de abrirmos as nossas mentes e descobrir algumas verdades. Vamos atrás do porquê de tantas dúvidas e incertezas estarem sendo geradas por causa de alguns vídeos e blogs. Com a variedade de preço. E fiquem espertos também com o preço, né? Milagre não existe. Qual é o conhecimento desses youtubers em compras e pesquisas de mercado? Então quer dizer que se o produto for barato, ele é falsificado? Infelizmente, não podemos responder de maneira simples essa questão. Não existe uma resposta sim ou não, e não podemos generalizar que um produto de marca seja falsificado apenas por estar com um preço mais acessível em canais de vendas diferentes. Para ajudar, vou tentar explicar brevemente as questões que podem variar o preço até nós consumidores. Iniciamos com a lei de oferta e demanda, ou seja, quanto mais famoso o produto, mais caro ele fica. Temos o valor do dólar no momento da compra, a quantidade de produtos comprados e negociados, os tipos de frete, desde a importação até a sua entrega na empresa que irá vender para você, além, claro, do lucro de cada envolvido. Quanto mais envolvidos, mais caro ficará o produto. E as questões sazonais, promoções, agressividades estratégicas da empresa, entre muitos outros fatores que compõem o preço final do produto, que você vê como inflação e impostos. É importante destacar que se a empresa compra uma maior quantidade do produto e tem estratégia de mercado, consegue diminuir ou ao menos diluir o custo do frete em cada rolamento. É comum compararmos exemplos de preços em sites gringos que vendem rolamentos Headbones, onde os valores variam de R$ 42,99 e R$ 59,79, convertidos para o real. Não podemos nos basear nesses valores quando se trata de negócios entre empresas. Além disso, nos Estados Unidos não possuem tantas inflações e impostos abusivos como temos aqui no Brasil. Então a qualidade do material. E o acabamento dele é bem grotesco, assim, escrito, tudo. Vamos lembrar que estamos falando de um produto made in China, e não importa o quão grande e poderosa a marca seja, isso entra em questões de qualidade na China, onde a maioria das empresas pensam na quantidade e no lucro, e não na qualidade dos produtos fabricados. Será que não pode acontecer de alguns rolamentos saírem da fábrica com algum tipo de diferenciação ou de defeito de fábrica? Qual é o conhecimento desses influenciadores, youtubers, blogueiros e lojistas sobre processos fabris? Desde a produção da matéria-prima até a interferência do clima, transporte e armazenagem. Lembrando que estamos falando de um produto que viaja da China até os Estados Unidos e por fim chega ao Brasil. São pelo menos 16.632 quilômetros de distância entre o Brasil e a China. E esse cálculo é por linha aérea. Provavelmente os rolamentos chegam de navio. Já imaginou quantas mudanças de clima e tempo os rolamentos devem enfrentar? Sem falar da maresia. Será que esses aspectos que estão falando por aí são tão relevantes assim ao ponto de julgarmos o produto como pirata? Também vi influenciadores falando sobre o excesso de óleo e o mau cheiro extremamente forte exalado dos bones piratas. O cheiro de óleo. E ele vem com óleo falsificado. Qual é a prova técnica que esses caras possuem para afirmar isso? Existe mesmo essa diferença enorme na quantidade de óleo? Algum deles comprovou isso? Alguém questionou a aplicação da máquina? Eu pesquisei um pouco sobre esses aspectos do óleo e encontrei especialistas em rolamentos, informando que existe uma validade máxima de armazenamento dos rolamentos. E isso é determinado pelo tempo que o lubrificante está dentro dele. O lubrificante, ao longo do tempo, se deteriora, em consequência do envelhecimento, condensação, separação do óleo e do espaçante.
Os rolamentos não devem ser armazenados por mais de 3 anos. Portanto, quem pode garantir quantos anos tem o rolamento que está em suas mãos? Todos os rolamentos à venda no mercado têm menos de 3 anos? Então estamos falando de um líquido que pode escorrer de maneiras diversas dentro de uma embalagem. Acredito que o cara tem que ser um técnico forense, tipo CSI, para descobrir pelas manchas se é original ou falso. Pior ainda, pelo cheiro, sendo que pode se tratar de um produto antigo e não falso. Sem falar que podemos pegar alguns exemplos, até mesmo dos vídeos gravados pelos youtubers, em que apresentam embalagens encharcadas de óleo, mesmo eles alegando que o produto em suas mãos é original, já que o Red Bones em suas mãos possui o selo de garantia do representante oficial da Red Bones no Brasil, que inclusive fez um comunicado ao público, afirmando muitos dos assuntos abordados pelos youtubers. Coincidência? Aí surge a pergunta mais polêmica envolvendo os rolamentos Red Bones aqui no Brasil. Eu só posso comprar os rolamentos originais aqui no Brasil se conter o selo de garantia da Skate 2? Esse adesivo está escrito Skate 2, que é o único revendedor oficial no Brasil. Daí vem esse adesivo holográfico. Falsificado não vem nada. Mais de 95% dos vídeos e blogs que eu encontrei estão afirmando que a única maneira de comprar os rolamentos originais é se certificando que o produto contém esse selo de qualidade do representante oficial da Red Bones no Brasil. Ou seja, se não for produto fornecido pela Skate 2, automaticamente é falsificado. E essa afirmação é grave, foi feita exclusivamente por ela, Skate 2. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Até onde podemos confiar em um simples adesivo? Qual é a real dificuldade de sermos enganados, mesmo com o selo? É difícil falsificar esse suposto garantidor de autenticidade? Todos os influenciadores que de algum modo informaram que a nossa única garantia de não sermos enganados comprando um rolamento é se certificando que o produto tenha esse selo, tiveram a coragem de dizer que o selo possui 100% de garantia, sem revelar toda a verdade sobre ele. Então espera aí, quer dizer que o selo de garantia não pode garantir? É, meus caros, isso é uma realidade. Esse selo é apenas uma ilusão com efeito placebo. Se o produto com o selo chegar em ótimas qualidades, significa que ele é original e todo mundo está certo. Porém, se o produto tiver o selo e vier com algum problema, o selo que foi falsificado. Estamos em 2017. Qualquer gráfica pode criar uma réplica desses adesivos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Poesias de onde eu venho me deram céu e eu me mantenho no mesmo sonho que ainda tenho. Depois da humilhação é que se nasce um gênio. Aqui tudo é comércio e nós é propaganda. No jogo cê tem dinheiro ou você tem fama. Mas é bom na demanda, absolve na manha. Na rua você ganha grana ou a grana te ganha. Lembrei do moleque no campo cheio de complexo. Virar o gigante do complexo, só dinheiro e sexo. Safari na Evoque vi, olha nós no reflexo. Se parecer sem nexo, é porque somos o inverso. Oportunidades vão embora e a vida chama como um vício. Muitos vão julgar sua glória, mas não vão entender porque seu começo foi. Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio. Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio. Olha a fumaça do gênio, olha a fumaça do gênio. Olha a fumaça do gênio, olha a fumaça do gênio. Lembra um moleque no fundão, não era ninguém. Hoje tão comprando sonhos e pagando bem. De Mercedes-Benz, acumulando bens. Faltando oxigênio, assim nasce um gênio. Tic-tac, se for com medo tem que ter coragem. Tic-tac, então come terra porque eu vim de Marte. Hotline, movido a grana nesse personagem. Que mais uma vez, sem castelo, um rei, tudo começou. Poesias de onde eu venho me deram céu e eu me mantenho no mesmo sonho que ainda tenho. Depois da humilhação é que se nasce um gênio. Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio.
Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio. Olha a fumaça do gênio, olha a fumaça do gênio. Olha a fumaça do gênio, olha a fumaça do gênio. Olha a fumaça do gênio, olha a fumaça do gênio. Se o intuito desse selo era garantir que o consumidor não seja enganado, por que ele não possui um número de série, um controle de rastreamento e autenticidade? Será que esse é o real propósito deste selo? Por que esse selo não sai impresso direto na caixa do produto lá na fábrica chinesa? Por que o adesivo é colado somente quando o produto já foi embalado e exportado? Por que esse selo não existe em nenhuma outra parte do mundo até a data desse vídeo? Qual é a real garantia que podem nos dar que o selo não foi colado em um produto pirata, já que as embalagens do original e o falso são idênticas? A Skate2 afirmou isso. Será que esse selo não foi criado apenas para monopolizar o mercado? Para prejudicar outros vendedores e lojistas que compram o produto de forma honesta, mas sem passar pela Skate2? Será que estamos pagando mais caro por causa de um selo de garantia que não garante nada? Agora, eu deixo que tire suas próprias conclusões sobre isso. Vamos falar de mais uma polêmica. Eu posso confiar 100% no que influenciadores online falam? Olha, eu acredito que não podemos levar nada em nossas vidas como 100% verdade, sem antes questionar com o maior número de informações possíveis. Afinal, existem várias realidades culturais mundo afora. Porém, existem pessoas que dão a vida para defender a verdade de outros. E os nossos meios de comunicação estão cheios de manipulações, seja na internet, TV, rádio e fofocas. Todo mundo já está ciente que muitos youtubers ganham patrocínios de empresas para falarem bem de algumas marcas e mal de outras, sem dar a devida transparência que nós que assistimos precisamos. Ou seja, algumas dessas pessoas, youtubers e blogueiros, são conhecidos popularmente como vendidas, que não estão nem um pouco preocupadas com a verdade, e sim com o pagamento que receberá por fazer tal marketing. Elas aceitam uma verdade superficial, sem avaliar todos os pontos de observação possíveis, e não entendem o quanto podem prejudicar outras pessoas, simplesmente agem sem medir consequências. Os questionamentos que eu faço são para podermos refletir um pouco, até onde o que esses influenciadores falam é alguma verdade, ainda mais uma verdade absolutista, como estamos vendo sendo implantada. Infelizmente, nós esquecemos como fazer a diferenciação entre opinião e realidade. Até onde vai o conhecimento dessas pessoas que espalham e abordam assuntos tão complexos que envolvem desenvolvimento e hábitos culturais? E por que a maioria prefere seguir a massa e abordar de forma superficial e, em geral, optam por falar mal sobre as mesmas coisas, de formas parecidas, evitando a real transparência com o telespectador? Eu acredito que você deve ter ficado confuso e até com algumas dúvidas a mais, correto? Essas coisas são complexas para serem explicadas por um vídeo. Porém, eu tenho algumas dicas que eu uso e acredito que podem ser úteis para você que está assistindo também. Se você for comprar um produto como os Headbones, que estão tendo essa onda de falsificação, é importante saber aonde você está comprando, seja por loja física ou online. Sempre peça nota fiscal. Se o produto for original e a empresa trabalhar dentro da lei em nossa atual sociedade, ela irá te fornecer a nota fiscal. Com a nota fiscal, podemos saber também que foi pago os subsídios, impostos e tarifas brasileiras, comprovando que chegou em nosso país legalmente. Você pode e deve fazer a consulta das suas notas fiscais no site da Receita, pois algumas empresas cancelam após a emissão. Se sua compra for online, você pode checar o CNPJ da empresa, junto ao site da Receita Federal. Se caso ainda tiver dúvidas, ligue no SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, que deve ser oferecido no site da loja. Com isso, você ficará protegido se caso precisar fazer reclamações ou para solicitar a nota fiscal. Não significa que se ninguém atender, a loja não existe. Porém, significará que ela pode não dar a devida importância para o consumidor. Então, fique de olho. Podemos também pesquisar o nome da empresa na internet, para descobrir se existem reclamações contra ela. Os sites mais conhecidos atualmente são o Reclame Aqui, um site de reclamações abertas contra a empresa, e que podemos também ver a agilidade que a empresa tem em resolver reclamações. E o Ebit, onde podemos analisar a reputação da empresa para o consumidor.
Inclusive, nestes 2 sites podemos analisar a experiência de compra dos clientes dessas lojas, o que eu considero muito importante na hora de pensar em comprar e confiar meus dados para a empresa. Eu espero ter ajudado vocês a fermentar as suas ideias. Meu intuito foi mostrar que nem tudo que assistimos ou lemos é real e a única verdade. Pense, questione, se incomode. Apenas assim podemos nos libertar.